Oi pessoal, sejam bem-vindos! No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer essa estrela do mar de amigurumi. Ela é bem facinha de fazer, fica muito linda. Eu fiz essa estrelinha para fazer uma composição nas fotos da baleia, que foi os últimos 2 vídeos aqui do canal. Se você ainda não viu o vídeo da baleia, eu vou deixar linkado aqui no card para vocês e também no bloco de informações eu deixo o link lá. Também tem outros vídeos de coisas relacionadas a fundo do mar que eu já fiz aqui no canal. Eu vou montar uma playlist e também vou deixar o link no bloco de informações para vocês. Nessa playlist vai ter outros tipos de peixinho, vai ter coral, vai ter um monte de coisa legal, tudo relacionado a esse mundo marinho. Antes da gente começar, já deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal se for novo por aqui e ativa o sininho para receber as novidades. Bora pro vídeo? Eu vou usar tem um tex de 400, é 100% algodão, e eu vou usar esse fio que ele é quase um branco, na verdade ele é como se fosse um off-white, tá? Ele não chega a ser completamente branco. Junto com esse fio eu vou usar uma agulha de 2 milímetros. Vocês podem usar o fio que vocês tiverem aí junto com uma agulha compatível. A gente vai iniciar fazendo o anel mágico. Para fazer o anel mágico eu sempre faço um Ezinho, assim com o fio. Eu vou segurar bem aqui onde ele cruza e já vou deixar tracionado aqui no meu dedo o fio que vem do novelo. A pontinha do fio fica aqui para baixo. Vou inserir a minha agulha aqui dentro desse buracão, trazer o fio aqui de frente para trás, ó, então eu laço ele de frente para trás e puxo por dentro dessa laçadona. Fico com uma laçada na agulha, laço o meu fio agora de trás para frente e puxo ele por dentro dessa laçada que já estava na minha agulha. A gente já tem um anelzinho mágico aqui. Eu gosto de puxar essa perninha, mas se não quiser, não precisa. Agora, a gente vai fazer 5 pontos baixos no anel mágico. Para fazer o ponto baixo, a gente insere a agulha aqui nesse buracão, traz o fio lá de trás para frente, fico com 2 laçadinhas, laço mais uma vez e tiro de dentro das duas. Fiz o primeiro ponto baixo e agora eu vou fazer mais 4 pontos, tá? Porque a gente precisa de 5 pontos nessa carreira, nessa primeira carreira. Tenho aqui os meus 5 pontos baixos, vou soltar um pouquinho aqui a minha laçada e fechar o meu anel mágico. Não precisa fechar muito por enquanto, puxem aqui a pontinha só até o primeiro ponto encostar no último. Na segunda carreira, a gente vai trabalhar 5 aumentos, então para cada pontinho que a gente tem aqui na base, a gente vai fazer 2 pontos baixos. Então, eu venho aqui no primeiro ponto, pego as 2 alcinhas do ponto, faço um ponto baixo. E dentro do mesmo espaço, eu faço outro ponto baixo. Fiz o primeiro aumento. E eu vou seguir fazendo um aumento para cada ponto que eu tenho na base. E a gente vai finalizar essa carreira com 10 pontos baixos. Cheguei no fim da minha carreira, vou soltar a minha laçada e pôr o marcador de ponta aqui no último pontinho. E eu também já vou fechar completamente esse buraquinho aqui do anel mágico. Então, eu viro aqui o trabalho e puxo essa pontinha até fechar completamente. A próxima carreira, a gente vai começar fazendo um ponto baixo no primeiro ponto da base. No próximo ponto, a gente vai trabalhar um ponto baixo, 6 correntinhas. Para fazer a corrente, a gente laça o fio e traz por dentro da laçada da agulha. Agora, a gente vai voltar a partir da segunda fazendo 5 pontos baixos. Então, eu pulo essa que tá saindo da minha laçada e venho fazendo 5 pontos baixos a partir da segunda. Então, eu fiz o primeiro, vou pra próxima, faço o segundo ponto. Na próxima, o terceiro ponto. Na próxima, o quarto ponto. E na próxima, o quinto e último ponto baixo da correntinha. Dentro do mesmo espaço aqui da base, a gente vai fazer outro ponto baixo. E vai ser essa a repetição da carreira. Um ponto baixo, sozinho, no próximo ponto da base, um ponto baixo, 6 correntes, volta fazendo 5 pontos baixos e dentro do mesmo espaço, outro ponto baixo. Então, vamos lá, a gente vai começar agora mais uma repetição. Um ponto baixo no próximo ponto da base. No ponto seguinte, a gente faz um ponto baixo, 6 correntinhas.
Volto a partir da segunda fazendo 5 pontos baixos. E dentro do mesmo espacinho da base aqui embaixo, ó, a gente faz mais um ponto baixo. Fizemos a segunda repetição. Agora, a gente vai fazer tudo isso até chegar aqui no marcador. No final, a gente vai ter 5 desses palitinhos aqui da estrelinha, tá? 5 pontinhas para a estrelinha. Na quarta carreira, a gente vai começar pulando o primeiro ponto da base. Então, a partir do segundo, a gente vai trabalhar 5 pontos baixos. O primeiro ponto baixo vai ser aqui, ó, nesse pontinho aqui no ponto baixo da base. Então, a gente vai pular o primeiro e fazer o primeiro ponto baixo aqui no segundo ponto da base. E os próximos pontos baixos, a gente vai trabalhar aqui, ó, nessa subidinha aqui da pontinha da estrela. Então, vão ser 4 pontos baixos, um em cada alcinha do ponto que a gente deixou, né, daquela correntinha. Fiz aqui os meus pontos baixos, agora eu tenho um total de 5 pontos nessa carreira. Na última correntinha que sobrou aqui, a gente vai trabalhar um aumento. Então, a gente vai fazer 2 pontos baixos dentro do mesmo espaço. Agora, a gente vai descer e fazer esse caminho aqui da descida. Então, aqui no primeiro ponto baixo aqui de cima, a gente vai trabalhar um aumento. E agora, a gente vai trabalhar 5 pontos baixos, descendo aqui, ó, um em cada pontinho aqui da base. Agora, a gente finalizou a primeira repetição. Basicamente, o que a gente fez foi, pula o primeiro ponto aqui da base, faz 5 pontos baixos, um aumento. Do outro lado, um aumento e mais 5 pontos baixos. E agora, a gente vai começar novamente. Então, a gente vai pular o próximo ponto da base e vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento. Aqui do outro lado, a gente começa fazendo um aumento e depois mais 5 pontos baixos. Finalizei mais uma repetição e agora eu vou continuar repetindo até chegar aqui no marcador. Cheguei no fim da minha carreira, vou cortar o meu fio deixando um espacinho para fazer o arremate. Não precisa deixar um fio muito longo. Puxa aqui a laçadinha e pode passar uma agulha de tapeçaria aqui na ponta. A gente só vai fazer o acabamento aqui da finalização do ponto. Então, a gente vai pular o próximo ponto da base, o que tá logo em seguida aqui do último, e pegar as duas alcinhas do ponto seguinte, ó, desse jeito aqui. Puxa o fio e agora a gente vai voltar por dentro do mesmo espacinho de onde ele tá saindo. Então, a gente entra aqui, ó, no miolinho do ponto baixo, né, do último ponto baixo, e joga lá pra trás. E agora é só ajustar até ele ficar do tamanho dos outros. Para fazer esse arremate aqui, eu gosto de passar por dentro da alcinha de alguns pontinhos. Passei em 3 subindo, agora eu vou pular o último e voltar, ó, nos 2, no outro sentido. Essa pontinha de fio a gente pode amarrar agora com essa, ó. Então, a gente pega o do anel mágico e dá um nozinho aqui nas duas pontas. Só não puxem muito para não repuxar o trabalho. Pode cortar o excesso. Agora eu vou usar outra cor de fio só para fazer o acabamento, ó, aqui em volta da estrelinha. Agora eu vou usar esse fio, essa cor, ela é meio salmão, assim, né? Ele puxa um pouquinho pro rosa, mas ele também tem um leve tom alaranjado. A gente vai usar ele para dar o acabamento aqui em volta da nossa estrelinha. Então, eu vou só apoiar ele aqui atrás, deixando uma pontinha para fazer o arremate depois. Vou pegar em qualquer pontinho aqui, ó, na cabecinha de qualquer pontinho, e eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos. Então, a gente laça o fio aqui atrás e puxa aqui pra frente. Para fazer o ponto baixíssimo, a gente vai só, ó, inserir na base, trazer o fio direto por dentro da laçada que tá na agulha. Esse primeiro ele fica um pouquinho solto, mas depois a gente vai prender ele, tá?
Então, a gente vai fazer isso a volta toda, vai ser só pontos baixíssimos. Não apertem muito, tá? Porque senão vai repuxar a estrela. Então, sempre escorrega a agulha um pouquinho até mais aqui pra trás, pro ponto ficar um pouco mais soltinho. Não pode pular nenhum ponto. Fiz a volta toda de pontos baixíssimos, cheguei aqui no último pontinho, agora a gente pode cortar o fio deixando um espacinho para fazer o arremate. Puxa a laçadinha e pode passar uma agulha de tapeçaria aqui na pontinha do fio. Para fazer aqui o acabamento do último ponto, né, e não ficar feio assim, a gente vai fazer um pontinho falso. A gente pega a nossa agulha e insere pegando as duas alcinhas, ó, desse primeiro pontinho baixíssimo que a gente tem aqui na base. Pegue as duas alcinhas desse ponto. Passo o meu fio. E agora a gente volta aqui no mesmo buraquinho, ó, que é da onde o fio tá saindo. É o mesmo acabamento que a gente tinha feito para finalizar a carreira ali na frente, né, na parte cru. Eu já vou jogar aqui pra trás. Dou uma puxadinha pra ajustar esse ponto e ele ficar do mesmo tamanho dos outros. Pode dar uma puxadinha nessa outra pontinha que tá aqui embaixo, que é do primeiro ponto aqui que ela tá soltinha. E agora a gente vai fazer um nozinho com essas duas pontas aqui. Não apertem muito o primeiro nó, que é pra não repuxar lá na frente. Pode cortar o excesso desse fio. Agora, a gente precisa repetir tudo que a gente fez aqui para fazer uma outra estrelinha. Eu já deixei a minha segunda estrelinha aqui pronta. Porque a gente vai precisar de duas partes iguais dessa peça aqui, né? Dessa parte aqui, porque a gente depois vai costurar assim, ó, uma na frente e uma atrás. Antes da gente fazer essa costura, eu vou fazer um bordadinho aqui na frente, porque daí vai ficar mais fácil de fazer o arremate. Mas, de qualquer jeito, vocês vão precisar ter duas, tá bom? Em uma, eu vou fazer o bordado e na outra, não. Então, vocês só vão precisar bordar uma estrelinha. Um lado, né, da estrelinha. Passei um pedaço de fio, ó, do mesmo fio que eu usei pra fazer a voltinha aqui da estrela na minha agulha. Tem mais ou menos uns 65 centímetros de fio aqui, tá? Esse tamanho de fio vai ser suficiente pra bordar toda a estrelinha. Se vocês preferirem pegar um fio um pouco menor, pode pegar, mas aí vocês vão precisar fazer uma emenda depois. A gente vai começar bem aqui no miolinho, ó, inserindo a agulha de trás pra frente. Bem aqui, ó, no buraquinho do anel mágico. Puxa o fio. Deixa uma pontinha aqui atrás, não precisa ser grande, vai ser só o suficiente pra gente dar um nozinho depois pra finalizar. E a gente vai trabalhar pontos picôs aqui, né, que é um pontinho do bordado. Pra fazer esse ponto, a gente vai pegar o nosso fio. Esse primeiro aqui, nós vamos fazer duas laçadinhas na agulha. Então, eu lacei, ó, 2 vezes o fio na minha agulha. Eu vou apoiar essa pontinha do fio que tá aqui por baixo, só pra não puxar ela pra frente, tá? Ajusto, então, eu tô com a agulha bem pertinho aqui do trabalho, 2 laçadinhas na minha agulha. E agora, eu vou inserir, ó, no mesmo espacinho de ponto, que é no buraquinho do anel mágico. E aí, é só ir puxando com cuidado, ó, que a gente faz uma bolinha bem aqui no meio. Eu vou trocar essa agulha de tapeçaria por uma agulha de bordado, tá, gente? Que ó, vai ficar melhor pra gente fazer o bordado, porque ela tem a pontinha mais fina e fica mais fácil. Pronto, passei uma agulha de bordado aqui na ponta. Agora, a gente vai continuar fazendo esse pontinho picô. Aqui em cima, ó, nas pontinhas da estrela. Vocês vão conseguir identificar bem aqui em cima desse primeiro ponto que a gente fez, um aumento de pontos baixos. Ele tá bem aqui, ó. Onde tá saindo a minha agulha. A gente consegue ver aqui, ó, um ponto baixo e dentro do mesmo espaço outro ponto baixo. Ele até cria meio que um buraquinho aqui no meio. Então, vai ser bem em cima desse buraquinho que a gente vai fazer o próximo ponto. Né? Já que a gente tá usando agora uma agulha de bordado, a gente não precisa mais pegar o espacinho do ponto, tá? Então, fica até melhor se a gente pegar mesmo, passar a agulha dentro de algum fio, porque ele ajuda a segurar melhor. Então, passo aqui a minha agulha, vou puxar até ajustar aqui atrás. Não pode repuxar o trabalho, tá? Tem que deixar justinho, mas não pode puxar muito, porque senão vai entortar a nossa estrela. E a partir de agora, a gente vai fazer o ponto picô dando só uma volta na agulha, ó. Então, eu vou dar uma volta só
e vou entrar aqui, ó, bem pertinho de onde eu saí. Bem pertinho de onde eu já tinha entrado, ó, com a minha agulha. Eu sempre seguro, que é pra firmar, pra esse pontinho picô ficar bem justinho, e vou puxar lá pra dentro. Se ficar difícil de puxar, vocês podem usar um alicatinho pra puxar a agulha. Fiz aqui um pontinho picô. Agora, eu vou pular 2 pontos baixos aqui pra cima, ó, dessa carreira que tá bem no meio, 1 e 2, e vou fazer o próximo bem aqui. Então, eu entro sempre de trás pra frente. Puxo a agulha. E vou fazer outro ponto picô, dando só uma laçadinha na minha agulha. Então, eu laço só uma vez e entro aqui mais pertinho, bem pertinho de onde já tá saindo o meu fio. Fiz a segunda e agora o terceiro eu vou fazer bem aqui em cima, ó, nessa pontinha que a gente tem aqui. Então, eu entro de trás pra frente. Bem no meinho, aqui em cima. Puxo o fio até ajustar aqui atrás. Faço uma volta na minha agulha. E entro bem pertinho de onde ele já tá saindo. Jogo lá pra trás. Fiz 3 pontinhos. E agora a gente vai repetir. Então, eu vou fazer essa mesma coisa que eu fiz aqui em todas as pontinhas da estrela. Só que o meu fio tá saindo bem daqui de cima, eu não posso simplesmente pular pra cá. Então, eu vou ter que vir caminhando com o meu fio lá pra baixo. Então, eu gosto de pegar a alcinha do ponto aqui, ó, não precisa ser de todos, ó. Eu vou pegar a alcinha de um ponto aqui por trás, não pode deixar aparecer ali na frente. A gente pega só a alcinha do vizinho do ponto, puxo o fio. Aí, a gente pode pular uns 2 pontinhos, depois a gente pega a alcinha do vizinho de outro ponto. E puxa o fio. Tem que ter certeza que não apareceu nada aqui na frente, tá? Porque senão vai ficar feio. E daqui eu já posso pular direto pra cá, ó, que é onde eu vou fazer o meu próximo bordadinho. Que aí ele vai passar aqui por dentro, não tem problema. E agora eu vou repetir todo esse processo que a gente fez aqui, ó, essas 3 bolinhas pra fazer na estrelinha toda, tá? Eu vou fazer aqui as minhas, né, as 4 que estão faltando e já volto pra mostrar pra vocês. Finalizei o meu bordado, já puxei o fio aqui, o fio do bordado pra perto aqui do fio de início e agora eu vou fazer 3 nozinhos e cortar o excesso. Então, vai ficar um ladinho assim com bordado e o outro sem. Se vocês quiserem, vocês podem bordar os 2 lados também. Eu vou deixar um lado só bordado, não vejo muita necessidade de bordar os 2 lados. E agora, a gente vai costurar essas 2 partes. Então, a gente põe avesso com avesso, posiciona bem direitinho as pontinhas. Eu vou usar o fio cru, que foi o fio que a gente iniciou pra fazer a costura. Então, eu vou cortar um pedaço de fio. Pode cortar uns 40, 50 centímetros que vai dar. Vou passar a agulha de tapeçaria, pode ser de tapeçaria agora, não precisa ser de bordado. E vou começar a costurar. Posicionem bem direitinho, é importante a gente deixar a peça bem certinha. E a gente vai fazendo essa costura pegando só as alcinhas de trás dos pontos. Então, eu vou começar fazendo aqui assim, ó. Pega a alcinha de trás do ponto em cru, que tá aqui, né? Na verdade, são as 2 alcinhas que ficam no meio. Se a gente olha a nossa peça dessa forma aqui, a gente vê 1, 2, 3 e 4. A gente vai pegar sempre as 2 do meio, ó, que são essas 2 aqui. Passo o fio, deixo uma pontinha pra fazer o arremate depois. Vou pra próxima, pego a alcinha do meio, vou pra próxima, pego a alcinha do meio. E passo o fio. Dá uma ajustadinha, vou pra próxima, pego aqui a alcinha do meio, vou pra próxima e pego a alcinha do meio. Passo o meu fio. E agora eu vou fazer isso a volta toda, não pode pular nenhum pontinho, tá?
de nenhum dos lados. A gente tem que pegar todos os pontos. Fiz a costura da volta toda e cheguei aqui, ó, no último pontinho, que foi onde a gente começou a fazer a costura. Eu não vou dar um nozinho aqui pra não ficar aparecendo, né? Então, eu vou pegar o meu fio que tá saindo aqui do último pontinho desse lado, vou inserir aqui, ó, como se eu fosse fazer uma costura nesse sentido, né? Pegando uma alcinha de um lado e outra alcinha do outro. Só que eu vou jogar o fio aqui pra dentro e sair num espacinho de ponto. Aqui atrás, ó, bem pertinho de onde tá a finalização aqui da costura. Esse fio, que é o primeiro, eu vou desfazer a primeira laçadinha que eu fiz, passar a agulha de tapeçaria nele. Ele tinha que vir daqui pra cá, ó, pegando essa alcinha aqui. Só que eu vou entrar aqui e vou sair aqui atrás, junto no outro espacinho de ponto. E puxar o meu fio. Porque aí o acabamento aqui, ele vai ficar perfeito, vai ficar o mesmo desenho de toda aqui a costura. Aqui atrás, a gente tem que ter saído com os dois fios no mesmo espacinho de ponto, tá? Depois a gente vai dar 3 nozinhos. Não precisa apertar muito esses nós. Passar novamente a agulha de tapeçaria aqui na ponta. Como o meu fio tá pequenininho, eu já vou entrar com a minha agulha aqui no espacinho de ponto. E agora sim eu passo a pontinha do fio. Vou passar as duas de uma vez, mas também dá certo se passar uma, depois passar a outra. Minha agulha já tá inserida aqui no espacinho de ponto, que é o mesmo onde eu fiz os nozinhos. Agora eu jogo lá para outro lado, saio em outro espaço de ponto, puxo o meu fio. E eu tenho que puxar até o nozinho que a gente deu aqui, ó, voltar lá pra dentro do amigurumi, fica bem escondidinho. Esse excesso aqui do fio que sobrou, a gente corta bem rente. E agora é só a gente ajeitar bem a estrelinha. E olha que linda que ficou a nossa estrelinha do mar. Pronto, pessoal, a nossa estrela do mar já tá pronta. Como eu já tinha falado lá no começo do vídeo, ela é bem facinha de fazer e fica muito linda. A minha estrela ficou medindo 6 centímetros aqui, ó, de uma pontinha até a outra, tá bom? Então, ela tem 6 centímetros. O tamanho pode variar bastante de acordo com os materiais que você usar e com a tensão do seu ponto. Eu sempre falo o tamanho da minha, que é pra vocês conseguirem ter uma base de tamanho de acordo com os materiais que eu usei. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê. Um beijo!